Aqui com a gente hoje a coordenadora da organização Adote um Distrital, Jovita Rosa, e o deputado distrital Chico Leite. Boa noite, senhores. Deputado, eu gostaria de começar com o senhor. Aqui no Distrito Federal, a gente realmente pode correr o risco de acontecer o que aconteceu com a deputada Eurides Brito, de entrar na justiça e conseguir que a votação seja secreta? Do ponto de vista jurídico, Braga, há mesmo um imbróglio, porque o parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição diz que, em matéria de cassação de mandato, a votação deve ser secreta. O ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello, em votação acerca do tema, já disseram que o princípio federativo precisa vigorar sobre essa regra que é de natureza restritiva. Bom, de qualquer maneira, afora o embate jurídico, o que é fundamental é que quem representa tem a obrigação de prestar contas. Não há sentido em que aquele que representa, aquele que exerce o mandato, possa esconder a sua posição, a sua manifestação. De sorte que eu tenho concitado os colegas a que se manifestem, mesmo havendo decisão judicial, e com todo respeito à decisão judicial, que nós nos manifestemos antes. Eu, por exemplo, me comprometi hoje, e me comprometo agora, de novo, a antecipar o meu voto em público, ostensivamente, como deve fazer um parlamentar, na minha opinião, se houver qualquer medida restritiva judicial. Perfeito. Jovita, quando a gente fala em votação secreta, votação aberta, e o deputado agora falou, quem representa deve prestar contas. A gente viu que na Câmara Federal eles representam, mas não prestaram contas de nada, porque a votação foi secreta. Como é que qual que é a expectativa de vocês no acompanhamento desse processo contra o deputado Rádio Massura, hein? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, nós queremos falar da nossa indignação, da nossa decepção com a Câmara Federal, né? Nós realmente gostaríamos, mesmo que o voto fosse secreto, mas que eles tivessem consciência da gravidade desse assunto. Agora, na Câmara Legislativa, a gente precisa que os nossos parlamentares, eles dê essa resposta que a Câmara Federal não nos deu, votando abertamente, declarando seu voto e, se for o caso, se for necessário, que o mandato do deputado seja cassado. Perfeito. Deputado Chico Leite, a gente sabe, claro, a gente tem que separar o joio do trigo, mas a gente sabe que o fosso dos nossos representantes federais e nós é cada vez maior, parece cada vez maior. O poço é cada vez maior, o buraco é cada vez maior. Com uma decisão dessa da Câmara Federal, eu até falo, não foi um tapa na cara, foi um cuspe na cara da população brasileira. A Câmara Legislativa, ela está ciente disso, né? Não tenha dúvida. Aquele que não consegue, não tem coragem de se posicionar, aquele que tem uma postura em público e outra no particular, não tem moral para representar quem quer que seja. Nós, a sociedade, é que devemos, de alguma forma, seja criticando aquelas pessoas e aquelas condutas que nós não toleramos, seja apoiando e efetivamente estimulando aqueles comportamentos que nós apoiamos, nós é que temos que tomar definitivamente as rédeas desse processo. Não é possível mais admitir comportamentos que ou se escondam, é o desonesto intelectual, se escondam atrás da posição, atrás de interesses inconfessáveis, ou aqueles que desviam recursos públicos, é o desonesto financeiro. O voto aberto, e quando nós aprovamos em 2006, eu fazia esse debate desde 2003 aqui, no Distrito Federal, ele quer significar uma grande luta contra outro tipo de desonestidade, que é a desonestidade intelectual, daquele que engana, daquele que ilude, daquele que mente. E quando mente uma vez, mente a vida inteira, vive da mentira. Deputado, rapidamente, só para eu fazer uma pergunta para a Jovita, de quantos votos são necessários caso a cassação vá para plenário, para cassar o mandato de um deputado na Câmara Distrital? Maioria absoluta, aqui e na Câmara Federal. Aqui, 13 votos. 13 votos. Por isso é importante, viu, Braga, prestar atenção naqueles que faltaram à sessão sem justificativa. Todo aquele que falta sem justificativa ou que se abstém, ele está, na verdade, votando contra a cassação. Perfeito. Jovita, 13 votos para se cassar o mandato de um deputado distrital. Vocês da ONG Adote um Distrital,
Vocês acompanham distrital por distrital e têm uma noção mais ou menos do que cada um pensa a respeito desse assunto? Sim, nós imaginamos, né, que a Câmara Distrital, dessa vez, ela vai honrar os representados dela, que é a sociedade brasiliense. E nós esperamos que isso verdadeiramente aconteça, porque a gente precisa valorizar a política local de pessoas de decência, pessoas de bem, e não há mais lugares para corrupto dentro da política. Por isso nós estamos insistindo para que haja essa transparência nesse julgamento. Enfim, a gente quer transparência em todos os atos da Câmara Legislativa. Perfeito, Jovita. Deputado, para a gente encerrar, para a gente também parecer que a gente está execrando o deputado Rádio Massur, ele teve todo o direito de defesa, né? Na realidade, veja, o rito, pelo que hoje apresentou o relator, nós vamos fazer o exame mais aprofundado na terça-feira, mas pelo que disse o relator em preliminar, houve respeito ao devido processo legal, respeito às normas da Câmara, respeito à lei orgânica e respeito à Constituição. Esse debate foi efetivamente feito. Certo. Segundo ainda o relator, outras irregularidades que tenham ocorrido a partir do processo serão apuradas em procedimentos distintos. Ok, deputado Chico Leite, obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, seus esclarecimentos. Uma boa noite, bom trabalho para o senhor. Boa noite, Braga. É muito importante o voto aberto, porque aquele que julga, naquele momento, está sendo julgado pela sua posição por toda a sociedade. Ok, obrigado. Boa noite para o senhor. Jovita, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Estamos acompanhando também o trabalho de vocês e a gente conta com isso, tá bom? Ok, muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço.